pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o livro de ciências na página 65. Os ossos e músculos. Nós temos aí o esqueleto. O esqueleto humano compreende o conjunto de ossos do nosso corpo. Ele é formado por ossos que variam em tamanho, comprimento e largura. Por isso, podem ser classificados como curtos, longos ou chatos. Os ossos são muito importantes porque têm a função de sustentar o corpo e proteger os órgãos internos de qualquer agressão externa, como uma pancada. Observem um exemplo que eu coloquei aí de ossos longos, né? Nós temos dois ossos longos aí, um é o húmero, que é o osso do nosso antebraço, e o outro é o fêmur, que é o osso que fica localizado na nossa coxa. Aí nós temos um exemplo de osso chato aí, do nosso quadril, o osso do nosso quadril, e ossos curtos, que são os ossos que se localizam nas nossas mãos. Na parte central do esqueleto encontra-se a coluna vertebral. É um importante eixo presente no corpo que permite a nossa postura ereta. É preciso tomar alguns cuidados com a nossa coluna vertebral, como manter uma postura correta, seja sentado ou de pé. Evitar carregar excesso de peso ou exercer pressões sobre ela. Qualquer problema na coluna pode nos causar sérios problemas de saúde. Além disso, a medula espinhal, uma estrutura de nosso sistema nervoso que está ligada ao cérebro, encontra-se em um canal dentro da coluna vertebral. Aí nós temos um esqueleto aí, completo na página do livro, na página 65, e aqui eu fiz a divisão para a gente ver cada um deles. Nós temos o crânio, que é formado por um conjunto de ossos chatos, fundidos, que protegem o nosso cérebro. Então, nós temos aí, né, um conjunto de ossos chatos que juntos formam o crânio, que tem a função de proteger o cérebro. Temos também aí as costelas, que se encontram com o osso central. Esse osso do meio aí se chama externo. Juntos formam a caixa torácica, que protege os pulmões e o coração. Aí nós temos também a coluna vertebral, novamente, que além de fornecer sustentação ao corpo, também protege a medula espinhal. Ela se localiza em seu interior. E a coluna vertebral, ela evita possíveis agressões externas à nossa medula espinhal. Nós temos novamente o osso do fêmur aí, que a gente viu lá atrás, que ele se caracteriza como um osso longo, né? Esse é o osso do fêmur, que é o osso que se localiza na coxa. É um exemplo, né, de osso longo, e assim como os demais ossos das pernas e dos braços. Então, os ossos longos são os que se localizam em pernas e braços, como o fêmur, o húmero, o rádio, a fíbula, a tíbia, o húmero, né, e entre outros aí. Nós temos também os ossos das mãos e os ossos dos pés também, que são exemplos de ossos curtos. E aí vocês conseguem ver de todos os ângulos aí a estrutura óssea humana, né? Completa. Observem bem. E nós temos aí na página 65 falando um pouco sobre articulações. As articulações são basicamente o que nós chamamos no nosso dia a dia de junta, né? O que une um osso com o outro. Mas a gente vai ver uma definição mais complexa, vamos dizer assim. Agora observe bem a imagem. Se os nossos ossos são tão duros, como podemos fazer movimentos com o corpo como de chutar uma bola? Você já imaginou? Então, são justamente por causa das nossas articulações que nós conseguimos nos mover, né? Então, existem junções, que são os encontros entre dois ou mais ossos, né? Eles ligados são denominados de articulações. Sem essas articulações, não conseguiríamos realizar vários movimentos, como os dos joelhos, cotovelos e ombros, que são exemplos de articulações. Na imagem aqui que eu coloquei para vocês no vídeo,
Observem esses pontos amarelos. Todos eles são articulações. Articulações móveis, né? Porque nós também classificamos as articulações. Nós temos as articulações móveis, semimóveis e imóveis. A gente vai ver a seguir. Ao olhar novamente para a imagem, percebemos como a criança mexe os braços e as pernas. Essas articulações facilitam os movimentos, por isso são chamadas de articulações móveis. Algumas articulações só permitem movimentos menores, como as existentes entre os ossos da coluna vertebral, que são as vértebras. São as articulações semimóveis. Então, nós temos joelhos, cotovelos, ombros, né, que se tem grandes movimentos, fazem movimentos importantes, são as articulações móveis. Já nós temos os ossos da nossa coluna, as vértebras, são articulações semimóveis. Mas nós também temos outras articulações, as que ligam os ossos do crânio, que elas não permitem movimento nenhum, que são as articulações imóveis, tá? Então, essas junções dos ossos chatos do nosso crânio não se movem. Então, são articulações imóveis. Nós temos aí os músculos, né? Os músculos são estruturas que ajudam na realização de movimentos junto aos ossos e às articulações. Eles têm a capacidade de se contrair, se distender ou alongar. A contração dos músculos normalmente permite a movimentação dos ossos nos quais eles são inseridos. Eles nos ajudam a andar, correr, sorrir, mastigar, etc. A maior parte dos nossos músculos são voluntários, ou seja, somos capazes de controlar os seus movimentos, como o movimento dos músculos dos braços e das pernas, por exemplo. Já alguns são considerados involuntários, porque não controlamos suas ações, como os músculos do esôfago, por exemplo, que se contraem levando o alimento ingerido ao estômago. Aqui no nosso vídeo eu coloquei um exemplo também do coração, que é um músculo que tem um movimento involuntário, né? Nós não controlamos o movimento do nosso coração, independentemente da gente pensar ou não que o nosso coração está batendo, ele vai estar batendo. Nós podemos estar dormindo, correndo, relaxados, deitados, em pé, independente de qualquer coisa, o nosso coração vai estar batendo. O coração só para de bater quando o corpo falece, tá? E aí nós temos a atividade na página 67 e 68. Na primeira questão, nós temos um pequeno texto. Os ossos podem quebrar? É uma pergunta. Esse texto é de Teone Pereira. Apesar de serem muito resistentes, eles quebram sim. Quando sofremos um impacto externo muito forte, como uma queda de um lugar alto, por exemplo, o osso pode sofrer alguma lesão, que pode ocasionar uma simples rachadura ou até mesmo a sua quebra. O osso quebrado precisa ser alinhado no lugar certo e imobilizado. Por isso, colocamos gesso na parte fraturada. E como o osso cola novamente? É só deixar passar o tempo, que o nosso corpo por si só cuida disso. Maravilhoso, não? Aí na letra A, de acordo com o texto, os ossos podem sofrer fraturas? Explique. Letra B, você conhece alguém que já teve um osso quebrado? O que aconteceu com essa pessoa? A letra C eu desconsiderei, tá? Porque não tem como a gente fazer com os colegas na sala de aula. Aí a gente vai pular para a segunda questão. Qual a função dos ossos do corpo? Terceira questão. Leia a dica presente na faixa e depois responda aos questionamentos. É o eixo central do nosso esqueleto. Letra A. Qual parte do corpo se refere? Então, é o eixo central do nosso esqueleto. Que parte do corpo é essa, que é esse eixo? Letra B. Que tipo de cuidados devemos ter com essa estrutura? A estrutura citada na letra A, no caso. Na quarta questão, você tem o desenho do esqueleto, né? E você vai ter que nomeá-las aí, cada uma delas, de acordo com a nossa aula.
Na página 68, nós temos a quinta questão, a imagem de uma radiografia, o famoso raio-x, né, de uma articulação do joelho. Na letra A, está perguntando o que é articulação. E na letra B, você vai classificar essa articulação que estamos vendo na imagem, se ela é móvel, imóvel ou semimóvel. Na sexta questão, você vai completar as frases com as palavras que temos aí, tá? Na sétima questão, você vai responder verdadeiro ou falso. E na oitava questão, você vai preencher as informações corretamente de acordo com as partes do corpo mostradas aí. Nós temos aí a primeira, um coração. Você vai dizer se você consegue ou não controlar os movimentos do coração e se esse músculo é voluntário ou involuntário. O segundo, nós temos o músculo do braço. Você vai dizer se consegue controlar o movimento do braço, sim ou não, e se esse músculo é voluntário ou involuntário. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tenham um bom dia e até logo!